Fala galera pilateira, sejam bem-vindos à semana do Pilates Clássico. O tema de hoje é a transição do Pilates contemporâneo para o Pilates Clássico. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Quem vai chegando já aperta o coração assim, ó, segura o dedo no coração até o coração explodir. Não fica apertando assim não, só segura e aí você vai ver que ele vai começar a soltar um monte de coraçõezinhos para cima e puf! Vai explodir. Sejam todos bem-vindos. Domingão é dia de aprender também, né? Simbora. E para você que aí acha que essa live vai ajudar algum amigo que esteja na transição do Pilates contemporâneo para o Pilates clássico, ou que não conhece sobre o Pilates clássico, compartilhe essa live com esse seu amigo. Vai lá no grupo que você tem de pilateiros do WhatsApp, copia o link e vai lá e compartilha. Talvez vai ajudar bastante, vai ajudar muito seu amigo a entender um pouquinho como funciona essa transição, que não é tão não é que não é tão linda. Ela talvez, em alguns momentos, pode ser dolorosa, mas para ter ganho, a gente tem que perder alguns momentos. A gente perde para ganhar, e é isso que eu vou mostrar aqui nessa live para vocês. Estamos chegando, galera. Boa noite, deixa eu ver nos comentários aqui. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, vocês no domingão à noite, não é para qualquer um. Bora. Carla, olá Carlinha, tudo bom? Boa noite. Simbora. Já vou adiantar para vocês os temas da semana. As nossas lives, elas vão até dia 11 agora de março, tá bom? Quarta-feira, sempre às 21 horas, nesse horário aqui, horário de Brasília. A live de amanhã tá imperdível, galera. Hands-on, como comandar o aluno com o comando das mãos. Tá incrível, tá incrível. Depois eu tenho a live da terça-feira, vai ser a melhor sequência dos aparelhos, como iniciar. Qual o aparelho que você inicia uma aula de Pilates? Então nessa live eu vou te mostrar aí quais aparelhos nós do sistema clássico nós utilizamos, tá? Depois tem a live que é incrível, que vai ser com a minha mãe. O que fazer na primeira aula com um aluno idoso? Então eu vou trazer a minha mãe aqui. A minha mãe ela só fez aula uma vez na vida de Pilates aqui no meu estúdio. Foi numa live que eu dei, foi de mat. Então eu vou trazê-la aqui novamente para fazer nos aparelhos. Você vai ver como que um idoso pode ser inserido no método Pilates. E é a primeira aula, vai ser incrível, não pode perder. E a última live vai ser como tornar o seu estúdio uma referência. Então esses são os temas das próximas lives. Simbora! Olha só, gente da Argentina, bem-vindos a todos. Aí, perfeito. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Eu estou sem microfone hoje, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Se está me ouvindo bem, dá um joinha assim, ó, só para eu saber se está chegando bem aí. Amei a camiseta também. Linda, né? Wunderchair. Ela tem vários pontinhos, olha só. Não é uma foto. Quando você fica de longe, fica essa maravilha aqui. Linda. Sorocaba, ótimo. O pessoal está falando onde. Tá um delay grande ainda, Henrique? Não, acabou. Deixa eu mostrar a camiseta. Tá, então ontem nós tínhamos um delay de 5 minutos. Hoje o delay está menor. Bom, vamos lá, gente. Muitas pessoas me perguntando sobre o meu curso online, que eu preparei um treinamento online. E nessa semana agora, nesses próximos dias, eu vou dar mais detalhes, tá? Então, é um curso online no nível básico. E durante as lives eu vou falar mais a respeito dele, tá? É um curso que eu preparei exatamente como nós fazemos aqui dentro do estúdio. Então, os cursos presenciais do Nano Pilates, eles já estão completamente preenchidos, já estão cheios, tá? Então, não tem mais vaga. Um módulo básico aqui dentro do estúdio, presencialmente, ele custa R$4.000, tá? E um módulo completo, que nós chamamos de completão, são R$23.000, 22 e alguma coisinha, quase R$23.000, tá bom? Esses presenciais estão preenchidos. Então nos próximos dias eu vou dar mais detalhes de um programa incrível que eu criei,
que é um curso, um treinamento de Pilates clássico online, tá bom? Então fica ligado aí para quem está perguntando. Já estou falando aqui na live para eu não responder individualmente, já falo uma vez só e já atinge bastante gente. Bom, vamos lá. Tema de hoje: transição do Pilates contemporâneo para o Pilates clássico. Eu quero saber aqui de vocês, 334 pessoas, domingão à noite. Quem de vocês aqui ainda está no contemporâneo? Não que ainda, não, eu formulei errado a pergunta. Quem de vocês está no contemporâneo? É do Pilates contemporâneo? Põe contemporâneo. Quem está na transição? Vai colocar transição, que eu já sei que está na transição para o clássico. E quem é clássico fala, eu sou clássico. Só para eu saber de vocês aqui, como é que está o percentual dessa galera aqui. Independente das 3 fases que você esteja, tá bom? Eu acredito que essa live vai contribuir bastante. Eu vou contar a minha história. Não é uma história só de sorrisos, tá? Não é só de felicidade. Tem muitas coisas aí que eu passei e eu faço questão de compartilhar com você, porque às vezes você fala, puxa, isso só acontece comigo, oh meu Deus. Não, acontece com todo mundo, tá? E aconteceu comigo muitas coisas, mas muitas coisas. Eu vou compartilhar grande parte dessas coisas aqui com vocês. Contemporâneo, transição dos meus aparelhos, ótimo. Estou no clássico, eu sou clássico, estou na transição, eu sou clássico, ótimo. Sejam todos bem-vindos, todos. Essa live, esse sistema, essa semana que eu criei da semana do Pilates clássico é para democratizar o Pilates. Eu vou contar aí na minha jornada as dificuldades que eu tive no caminho e porque eu tenho eu coloquei isso como uma missão, tá? Mostrar o que é o método do Pilates de uma maneira mais fácil, tá? Eu estou sentado na bola, ela está tremendo muito aqui. Mas eu vou continuar dela. Ela tá tendo uma serventia para mim, para eu sentar. Coluna ereta, respirando. Bom, vamos lá. Bom, então a transição do Pilates clássico, do contemporâneo para o Pilates clássico, para eu explicar para vocês, eu vou ter que explicar a minha vida. Vocês estão a fim de saber um pouquinho da minha história? Sim, põe assim. Não, põe um joinha para baixo. Senão a gente já entra só na transição. Ainda tem essa bola aqui, ela procriou aqui. Eu tinha uma e ficou no cantinho, ela foi igual o Gremlins, caiu a água, ela se multiplicou. Tenho mais uma aqui. Ótimo, bora lá. Então, eu sou um profissional da educação física, não atuo na área porque hoje eu só trabalho com Pilates. Eu entendo que Pilates é uma ferramenta de trabalho, tanto da fisioterapia, quanto da educação física, quanto profissionais da dança. Então, eu quero unir justamente esses perfis de profissionais para trabalharem com um método só. Porque quando começa, olha, eu sou professor de educação física, eu sou fisioterapeuta, eu reabilito, eu sou da dança, eu faço... Pilates é um só. Então, eu levanto a bandeira de apenas um Pilates. Então, eu sou um profissional de educação física, não atuo na área, e eu comecei a minha carreira com ginástica olímpica. Mas antes da ginástica olímpica, para vocês entenderem como que você chegou na educação física e no Pilates e tal. Então, eu era um moleque de rua. O que é um moleque de rua? Eu vivia na rua o dia inteiro, jogando futebol nas pracinhas que existiam cerca da minha casa, né, próximo da minha casa. E lá eu descobri uma coisa que me tocou no coração, que é o break dance. Então, de rodar de cabeça no chão, de dar moinho com as costas e dar mortal. E aí eu me apaixonei por isso. Falei, uau, que lindo esse negócio, eu quero aprender. Então, eu passei durante 4 anos da minha vida, até os 16 anos, dos 14 a 18, mais aproximadamente isso, dando mortal, girando de cabeça no chão, e eu sou até careca, tá? Careca aqui de tanto girar de cabeça no chão. Então eu perdi muitos cabelos girando de cabeça no chão. E naquela época não existia internet, não existia nada, então eu estava feliz, dançando, ia para vários lugares fazer apresentação, e essa era a minha vida. Eu era um b-boy, break dancer, né? É o que fala, né? E aí
surgiu uma oportunidade de eu fazer um teste na ginástica olímpica. Gente, eu tinha 16 anos, aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu me recordo de eu ir para casa, sabe, andando como se fosse estar nas nuvens, assim, era uma coisa incrível. Por quê? Porque já existia a ginástica olímpica, e não sei se todos já não sabem disso, acredito que sim, a ginástica olímpica é um esporte para crianças. Você começa como criança e aos 16 anos você já está estourando, está em mundial, está em vários locais, né? Várias competições. E eu entrei na ginástica olímpica fazendo um teste. Meu professor Robson e o professor Dobbs falaram assim, olha, eu falei, é o meu sonho fazer isso aqui, com 16 anos. Então, entrou a minha cara e coragem. Eu era muito envergonhado, eu era muito introvertido, eu mal falava. E aí eu entrei no ginásio e falei assim, olha, meu sonho é fazer isso. Eu sempre tive essa paixão e eu queria ter a oportunidade. Eu não quero competir, eu só quero ter o prazer de praticar. E aí eu fiz um teste, ele falou o seguinte, o que você faz? Aí eu dei um mortal lá e dei umas cambalhotas e fiz um espacate mais ou menos. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vem aqui, gostei de você, vem aqui e faça o teste de um mês. E aí depois de um mês a gente vê o que vai acontecer. Aí, eu saí dali pulando, saltando como nunca. E até então eu não tinha pretensão de fazer faculdade, nada. Eu só era uma pessoa, um moleque de rua que ficava dançando de ponta cabeça na rua, dando mortal nas árvores aí. E aí eu comecei a ter uma conexão com a atividade física orientada. Então ali passou um mês, eu recebi, olha, Rodrigo, nós vamos continuar com você. Puta que pariu, não acredito. E aí eu comecei a treinar. Só que, eu era uma pessoa muito pesada, já mais velha para o esporte, tinha muitas dificuldades que a base dá desde criança, né? E aí eu fui fazendo. Em 2 anos de treino eu tive um desenvolvimento muito grande, mas eu não consegui competir, porque eu estava aprendendo o beabá. E as pessoas da minha idade, 16 a 18 anos, já consideraram como juvenil e adulto. Os caras já estavam dando triplo mortal, então não tinha como eu chegar lá e competir com os caras. Mas beleza. Nesses treinos, então assim, olha, eu fui além do meu limite, e aí eu fraturei o rádio e a una. Aqui eu tenho uma cirurgia, aqui eu tenho outra, então o meu braço ele não tem supinação e pronação total. Ó. Esse aqui gira, esse aqui não. Ó. E eu tenho uma limitação séria, eu sofri 2 cirurgias no meu antebraço. Então o meu acidente foi, só para vocês entenderem, eu estava girando na barra, assim, minha mão ficou parada e eu passei por cima no meu braço. Então foi fratura exposta, foi horrível. Mas eu consegui me recuperar, né? Fiz as 2 cirurgias e toquei a vida. A partir daí, eu comecei a trabalhar com ginástica olímpica. Me deram a oportunidade. Puxa, Rodrigo, você é tão dedicado nos treinos? Vem trabalhar aqui com a gente. Só que antes desse convite para trabalhar, veio uma exigência. Você tem que fazer a faculdade. Você tem que fazer uma faculdade. E naquela época, para quem me conhece, quem sabe um pouco da minha história, tem muita gente que está chegando agora e não conhece a minha história, meus pais são super humildes. Meu pai é pedreiro, eu ajudava meu pai. Inclusive no dia que eu fui fazer o teste, eu estava ajudando meu pai numa obra. Então eu e meu irmão Ronaldo está por aí, nós somos gêmeos. Então nós ajudávamos meu pai. Então carregando lata de cimento nas costas, fazendo lá os concretos na rua, a gente fazia isso com 16 anos, né? Enfim, a vida toda a gente fez isso, sempre ajudamos nossos pais. Minha mãe é dona de casa, então a gente sempre foi de uma família humilde. A gente não tinha condição de pagar uma universidade. E eu fui a primeira pessoa da família a ter um diploma de graduação, de graduação superior. Então eu comecei ali fazendo a educação física e não tinha dinheiro para pagar os primeiros meses. Né? Por que os primeiros meses? Porque no 3º mês eu fui contratado como estagiário, aí eu já consegui pagar. Então minha família juntava, era R$470 a mensalidade na época. Então um ajudava daqui, outro ajudava dali, ia pagando, e aí os 3 primeiros meses da minha família me ajudou. No 3º mês eu consegui um estágio no Banco do Brasil, Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, um clube em Tapecerica da Serra. Para chegar lá, até lá, eu demorava praticamente 3 horas, gente. 3 horas de busão. Eu pegava 2 ônibus de 1h10 cada um, e o intervalo de quando você perdia o time no ônibus era 3 horas, de 2h30 a 3 horas, era muito sacrificante.
E eu ganhava naquela época R$ 2,78 por hora. Então não dava nem para eu comprar uma garrafa d'água naquela época. Eu não sabia, eu só trabalhava para sobreviver, só isso. Aliás, eu vivia para trabalhar. Então foi uma época muito desgastante, mas foi uma época que eu aprendi muito, porque foi realmente uma escola para mim, né? A ginástica olímpica, desde o início ali, eu aprendendo como instruir, como enxergar o próximo, né? Então aí, só que cansou, porque eu queria ter uma qualidade de vida melhor. Eu já tinha um filho, então eu tive filho com 20 anos, meu filho Caian hoje tem 21 anos, com 20 anos eu fui pai. Então imagina, primeiro ano de faculdade, estagiando, ganhando R$ 2,78 por hora, como é que você vai sustentar o seu filho? Né? E eu fazia essa pergunta, falei, puxa, eu não quero viver isso para o resto da vida, eu quero algo melhor para minha família. Foi aí que um amigo fez um curso de Pilates, um amigo de treino da ginástica, ele fez um curso de Pilates em 2003, se eu não me engano. Em 2004 para 2005 ele resolveu abrir um estúdio, ele falou, Rodrigo, eu gostaria que você coordenasse esse estúdio. Eu falei, mas o que é Pilates? Aí ele aprendeu um método, olha só, aí começou a minha história dentro do método Pilates. Ele aprendeu um método, só que ele era muito bom em fisiologia, anatomia, biomecânica, o cara era top, é personal, muito bom. Ele adaptou o método, falou assim, eu aprendi o método, mas não acho que não funciona tão bem assim, eu tenho uma proposta melhor para o método. Qual é a proposta? A proposta é segmentar por grupos musculares e fazer treinamentos seguindo as periodizações da musculação, do treinamento funcional. Eu falei, eu não sei o que é, simbora, vamos fazer. E aí ele ensinou para mim o que era o método Pilates dessa maneira. Então, esses exercícios aqui são de membros inferiores, esses aqui são de membros superiores, esse aqui é ginástico, esse aqui é acrobático, esse é de abdômen. E eu aprendi o método daquela maneira. E ele, como era da área do treinamento funcional, talvez, olha só, por que eu estou contando a minha história? Porque talvez seja muito parecido com o que você já viveu ou o que você vive hoje. O estúdio dele era o seguinte, era metade treinamento funcional, então tinha uma corda, tinha elástico, não tinha slackline, tinha tudo treinamento funcional, tudo, uma caminha elástica lá, e do outro lado, no mesmo ambiente, era o estúdio de Pilates. Então, o que a gente fazia? Então, nós aprendemos a fazer o footwork, que é o exercício que nós utilizamos em quase todas as lives para demonstrar aqui. Saía do footwork, ia pular corda, voltava para o footwork. Então, a gente fazia essa biset, fazia assim. E depois ia fazer o 100, fazia o 100, aí pegava lá na bola e fazia um abdominal. Aí ia para o 100 e para mim estava ótimo, estava lindo, porque aquilo foi o que eu aprendi como sendo Pilates. E eu estava muito, mas muito feliz. Falei, puxa, eu me encontrei. Mas como é que você foi para o método Pilates, Rodrigo? A proposta foi o seguinte, amigo, esse negócio dá dinheiro? Ele falou, dá, eu vou fazer você ganhar dinheiro. Aí eu fui, porque eu ganhava R$ 2,78 por hora. E aí depois eu me lasquei, porque realmente não deu nada de dinheiro. Porque a forma que a gente trabalhava era uma forma que não prendia o aluno por muito tempo. Era atrativo, sim, era divertido, mas não era aquilo que o aluno queria. Eu atendia o Claudião. Claudião é triatleta. E aí entra a questão, as pessoas, não, porque um atleta tem que começar no avançado. Então veja o que eu fazia com o Claudião. Claudião tinha triatleta, forte pra caramba. Eu falei, eu vou arrebentar esse cara. Eu fazia 100 com ele, com pesos nas mãos, halter. Aí você fala assim, que halter, Rodrigo? Halter de 6 quilos, gente. Olha só, absurdo. Só porque o cara é triatleta, mas ele não entende nada de Pilates. Então eu falo assim, eu vou arregaçar esse cara, para ele ver realmente que aqui funciona. E na verdade eu estava viajando, mas para aquela época, né, em 2004, 2005, eu estava bem, eu estava feliz, porque eu estava promovendo ali o cara, eu fazia o que ele queria, e não o que ele precisava. Então ele queria bombar mesmo, ele queria sentir o corpo. Mas eu não entendia o que ele precisava, então eu seguia, tá bom assim, tá, não, pode colocar mais um quilo? Vambora, coloca mais um quilo no 100. E o início da minha carreira foi isso. Até que eu conheci o método Pilates clássico, aí começou a minha transformação. Esse método Pilates clássico eu procurei, a internet estava acabando de sair da discada,
internet via cabo nesse momento. E aí eu comecei a pesquisar na internet e não tinha nada de informação de Pilates. As informações que existiam aqui no Brasil eram muito fechadas, mas muito fechadas. Para fazer um curso você tinha que se associar às escolas, você tinha que representar essas escolas caso você fosse dar uma aula. Você não poderia abrir um estúdio com o seu nome, por exemplo. Eu nunca teria um estúdio no meu nome se eu tivesse escolhido algumas formações, né? Então eu resolvi falar assim, olha, vou embora, vou para outro local. Onde que é esse local? Eu cheguei na Espanha, em Madrid. E lá eu encontrei o método Pilates clássico, o método que eu trabalho até hoje. E quando eu cheguei lá em Madrid, então aí foi a transição. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui. Pessoal, algumas pessoas estão falando que está travando. Faz o seguinte, ó. Sai da live e entra de novo, às vezes isso resolve, tá bom? Bom, vamos lá. Então eu cheguei em Madrid, curso de Pilates clássico. Eu não sabia o que encontrar, porque até então eu não sabia qual a diferença de clássico contemporâneo. Para mim, Pilates era Pilates, e o Pilates que foi me apresentado foi esse. Dividido por grupo muscular e trabalhando do jeito que você queria, né? Então, essa foi a liberdade que eu tive no Pilates. Chegando na Espanha, na primeira aula, a primeira apresentação, haviam 23 profissionais lá, né? Profissionais do Pilates, e haviam 3 brasileiros. Eu, a Dana e o Carlos. O Carlos morava lá na Espanha, a Dana também saiu do Brasil e aí a gente se conheceu lá. E aí nós fomos nos apresentar. Eu não sabia uma palavra de espanhol, não sabia nada. Foi uma vergonha, mas eu tava ali para me jogar. Eu fiquei 7 meses morando lá em Madrid. E foi um aprendizado incrível, porque desde o primeiro dia foi me apresentado um método mais próximo do que Joseph Pilates criou. Então fala, poxa, o clássico é igual o Joseph Pilates criou, o autêntico, original, chame da maneira que você quiser. Não é impossível. Joseph Pilates, ele criou um método único, ele criou, ninguém faz como ele, ninguém vai fazer. Tanto é que os primeiros profissionais que tiveram contato direto com o Joseph, cada um tem uma forma diferente de trabalho. Cada um recebeu um tratamento diferente. E eles colocaram isso em prática, colocaram esse aprendizado e ensinaram muita gente, centenas, milhares de pessoas. Então, até dentro do Pilates clássico, nós temos essas pequenas diferenças, tá? E aí eu entrei nessa escola, vamos lá, entrei nessa escola. Antes de eu fazer essa viagem, foi em junho para julho. Eu fui jogar futebol com o grupo de pais da escola do meu filho, e aí eu sou um perna de pau, eu sou muito ruim. E aí eu fui chutar, tava frio pra caramba, fui chutar uma bola e machuquei meus flexores do quadril, meio que adutor, flexor. Eu não fui ao médico para saber o que era, mas isso me impedia de fazer muita coisa. E eu cheguei lá calado, por 2 motivos. Um, eu não sabia falar, o outro aqui eu não queria falar que eu tava machucado. E eu só fiz as aulas. Então, chegou no 4º dia, eu já não sentia mais dor na minha perna. Eu falei, mas puta que pariu, que negócio é esse, velho? Eu não tô nem trabalhando a minha perna. Se fosse antes, né? Antes de eu chegar lá, eu falava, não, vamos fazer um exercício específico para adutores, vamos fazer um alongamento específico, vamos fazer aquele alongamento do reformer de abrir assim. E eu não fiz nada disso, eu só fiz um método. E aí, sabe quando você fica mexendo na perna, quando você tem uma dor, você fala, não, deixa eu ver. Tá aqui. Não tá. E eu ficava mexendo na perna, falei, caramba, o negócio funciona. Isso no 4º dia de curso. No 4º dia de curso eu já senti isso em mim. Então é por isso que eu falo para todos que me seguem, eu incentivo, vai treinar, caralho. Tem que treinar. Se você não treinar, você não vai saber o quão importante a magia do método transforma você. Agora, se você só ficar na leitura, na parte teórica, você vai só contar a história de outras pessoas. Conte a sua história, conte o que o Pilates fez na sua vida. Fiz esse curso, 7 meses morando na Espanha. Meu filho com 7 anos, eu tendo que pagar as contas do Brasil, né? E era uma loucura. E aí eu sempre me emociono para contar essa parte da história, porque foi assim... não foi fácil chegar até a Espanha. Então as pessoas, eu recebo muitas pessoas aqui, o meu estúdio fica no Brooklyn, em São Paulo.
tá? Então tem pessoas que estão na zona norte, zona sul, sei lá, um pouco distante, falam, não, é muito longe seu estúdio. Eu falo, meu, longe é se atravessar o continente, como eu fiz, como não só eu fiz, várias pessoas do método Pilates fizeram isso, saíram do Brasil para conhecer o método em outros países, tá? Então eu estou contando a minha história. Então, para chegar até a Espanha, eu tinha que ter um mínimo de dinheiro para entrar lá, porque naquela época o euro estava 3-1, e eu tinha um carro, um Clio azul, um carro praticamente zero, o carro mais novo que eu tinha comprado, adquirido na minha vida, é o segundo carro da minha vida. Eu vendi esse carro por 21 mil reais. Ele valia 25 na época, porque eu falei, eu vou ter que queimar, porque é a realização de um sonho. Vai dar certo? Não sei. E quantos de vocês não fazem as coisas com medo de dar certo? Quantos de vocês ia tirar algo que realmente representava para você? Porque eu sempre andei de ônibus a vida toda. Então, o carro para mim foi uma conquista assim foi realmente uma realização, porque quem anda de ônibus o dia inteiro sabe o quão difícil que é, e 2 horas, quase 3 horas para ir, 3 horas para voltar, você perde muito tempo da vida dentro do ônibus. Então, eu me desfiz daquele carro, eu falei, foda-se, eu vou vender, só que não dava o dinheiro, eu precisava de 60 mil reais, eu tinha só 21 mil reais, e aí eu cheguei na Espanha, na primeira semana, eu conheci o estúdio, fui fazer as aulas e já comecei a trabalhar. Como? Como carteiro. Eu trabalhei como carteiro na rua. Meti um monte de carta nas costas e ia lá, Madrid todo, trabalhando como carteiro. E aí eu descobri o valor das coisas pequenas. Então eu sofria pra caramba. Eu trabalhava como carteiro de manhã, à tarde eu ia pro estúdio e treinava. Eu ficava 8 horas, 10 horas por dia dentro do estúdio. Até que a professora Mabel falou assim, Rodrigo, você está trabalhando como carteiro? Eu trabalhava para uma clínica odontológica. Eu vou melhorar seu trabalho. Vamos começar a trabalhar como carteiro para o Pilates clássico. Você vai começar a compartilhar folders do Pilates aqui da nossa empresa. Eu falei, puta, muito obrigado. Então eu não precisava deslocar muito, eu ficava na boca do metrô, distribuindo esses papéis. E à tarde e noite eu ia treinar. Aí, a partir disso, eu comecei a entender um pouco mais do idioma. Comecei a treinar e dar aula, receber aula do jeito que eu conseguia falar. Então, eu sou uma esponja. Então, as pessoas falavam, é assim que fala. E o idioma é muito parecido com o português, mas quando você fala, ninguém entende. Então, é uma loucura. No primeiro mês, eu já comecei, um mês e meio. Depois dali, eu já comecei a dar aula. Comecei a dar aula em espanhol. Então, para mim, falei, não vou ficar distribuindo carta, vim aqui para o meu propósito. Então isso tudo fez parte da minha vida. E às vezes você tem uma dificuldade e fala, puxa vida, não vou. Você tem que fazer. É seu estúdio, você tem que lavar o banheiro, você tem que limpar a fachada, sabe? E isso faz parte do empreendedorismo. Então quando você ama o que você faz, você trata aquilo com maior paixão. E aí foi isso que aconteceu. Eu fiquei lá durante 7 meses e aí eu fiz as 3 provas. Então era prova teórica e prova prática. Eu ensinando outro profissional. Então ali o sistema como era 23 estúdios espalhados por Madrid toda. Eu, como era uma pessoa volante, tinha um prazo para voltar, e eu fiz o seguinte, eu trabalhava em todos os estúdios, então eu conheci Madrid de ponta a ponta, então eu dava 2 aulas de manhã, 3 aulas à tarde em outro estúdio, ia para o outro, dava mais uma aula de professores que tinham algum eventual problema, então eu fazia esse processo. E aí o que eu percebi? Essa escola me deu uma bagagem incrível. E foi o método Pilates dessa maneira que eu entendi, que eu aprendi. Voltei para o Brasil. Isso foi em final de 2007. Eu voltei em dezembro para janeiro de 2007 para 2008. Eu recebi uma proposta para voltar para a Espanha para trabalhar lá. Eu falei, vou realizar meu sonho. Vou dar uma cultura diferente pro meu filho, 7 anos, já vai aprender um outro idioma, aqui cidade de primeiro mundo, país de primeiro mundo, é incrível. Entrou a crise de 2008, a crise que fechou vários comércios do mundo todo.
E toda a papelada, a empresa querendo ficar comigo, eu entreguei os papéis para o governo falou, não, Rodrigo, eu não preciso de você aqui, existem profissionais que fazem a mesma coisa que você faz aqui. Depois de 3 meses eu tentei de novo, fui negado. Aí eu falei, não era para ir, aceitei e continuei a viver aqui no Brasil, normal, como sempre vivi. E aí eu comecei a ministrar cursos de Pilates, com o conhecimento que eu tive lá na Espanha. Por que eu comecei a ministrar cursos de Pilates? Porque num dos estúdios que eu trabalhava, as pessoas machucaram, um profissional machucou o outro, tá? E eu vou demonstrar aqui o exercício que ele fez, e aí vocês vão entender. O problema de aprender por grupo muscular. Se essa live está fazendo sentido para vocês, gente, dá coraçãozinho, compartilha com alguém, tá? Essa pessoa, tá, vai ficar mais distante, mas não tem problema. Ela deu um exercício chamado side splits. Para um aluno, side splits é esse aqui, ó. Para um aluno que tinha entorse no tornozelo. Esse exercício aqui. Esse exercício, ele é que nível para vocês? Responde para mim aí, qual é o nível desse exercício? Quando chegar eu já vejo. Qual que é o nível desse exercício para vocês? E quem mandou aí, quem compartilhou, deixa eu ver quem compartilhou, manda um foguetinho assim, ó. Põe a figura num foguetinho. Esse exercício é o quê? Intermediário, ótimo. É isso aí, intermediário. Esse exercício faz parte do sistema intermediário, no módulo intermediário. E aí, só que para aquela pessoa não. Para aquela pessoa era o quê? Era mais um exercício de membro inferior. Então ela folhou a apostila dela, folhou. Falou, é membro inferior esse exercício. Aí foi e passou para uma senhora que estava com entorse de tornozelo. Aí você fala, que absurdo. É o absurdo que a gente vê hoje em dia. Pessoas inventando exercícios mirabolantes sem a necessidade. Vejam, gente. Essa é a 5ª live que eu estou fazendo. Eu não utilizei um acessório que não seja do Pilates. Eu não utilizei um exercício inventado. E eu estou trazendo o quê? Um novo conceito para quem acha que tem que criar exercícios. Eu fiz questão de chamar essa semana de Pilates clássico justamente para te mostrar, você não precisa ser criativo para trabalhar com o método Pilates. Já está pronto, só basta você aplicar. Só que essa pessoa pegou um exercício do Pilates, side splits, aplicou no aparelho de Pilates, ok? Muito provável que sem técnica nenhuma, para alguém que não precisava e não deveria fazer esse exercício. Então o aluno vai fazer os side splits quando ele realmente estiver preparado para fazer os side splits. E aí eu falei, puxa, eu tenho que, contribuir com o conhecimento dessa galera, Tem muita gente que está perdida, como eu estava há um tempo atrás, há 3 anos atrás. Falei, vamos lá. E aí foi formado o meu primeiro curso de Pilates clássico, onde eu ministrei em Maringá, em 2009, com um grande amigo Franklin. Franklin, se estiver aí, um grande abraço. E aí eu comecei a transformar vidas de muitas pessoas que entendiam o método de uma maneira, e aí o método clássico é de outra forma. Às vezes utiliza o mesmo exercício, só que com um propósito, não é um exercício para um grupo muscular. Então vocês vão perceber que quem é do Pilates clássico não fica explicando qual músculo trabalha. A gente não precisa disso. Agora, quem não é do Pilates clássico sempre justifica. Você vai ver a descrição do exercício. É um exercício assim, ó. Aí a justificativa é a mobilidade do ombro com a torção da coluna, com a extensão do cotovelo e um martelo do Thor na ponta do braço. Sempre vai haver uma explicação. Esse músculo trabalha paravertebrais, romboides e não sei o que. Vai sempre explicar algo que não precisa de explicação. O método Pilates é simples, muito simples. Basta, mas para ser simples você tem que entender, né? E o que as pessoas chegam para mim e falam assim, Rodrigo, eu tentei o clássico, não deu certo. Aí eu pergunto, você fez o curso? Não, eu li o livro. Não dá.
Não dá para ler um livro e achar que sabe que é o Pilates clássico. Então a transição, ela vai acontecer quando você fizer algum curso, quando você adquirir o conhecimento de fato, um conhecimento concreto. Quando você só fica lendo livros, você só lê figuras. Então, eu li o livro do Joseph Pilates, os 34 exercícios. Aí, pega para mim tá em cima da minha mesa, por gentileza. Aí eu apliquei e não deu certo. É lógico que não vai dar certo, você só leu, você não vivenciou, ninguém te ensinou o que tem que ser feito antes ou depois. Você só aplicou da maneira o quê? Você traduziu uma foto. Uma foto é uma foto, não quer dizer nada. Obrigado. Olha só, esse aqui é o livro, ó. Esse é o livro que eu tinha da Espanha aqui, ó. Esse é o livro de Joseph Pilates. Tá aqui as imagens, algumas instruções. Então as pessoas, elas pegam esse livrinho aqui e elas falam o seguinte. Tira um print aí, gente. Ela pega esse livrinho aqui, sabe o que elas fazem? Estuda o primeiro exercício, é 100, né? Aí eu vou pegar o 100. Aí eu faço. Meu aluno sentiu dor na cervical, ele sentiu dor na lombar. Porque não é assim que você começa com o pé dessa altura aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de novo. Você não vai ensinar para o aluno, iniciante, o pé dessa altura. No básico a gente faz a 45 graus, só que você está seguindo o livro. E aí você acha que é clássico só porque você está seguindo as instruções. Aí não dá certo. Aí você fala, não, eu tentei o clássico, não deu certo. Velho, como que você tentou, se você nem sabe o que é? Então, essa semana justamente assim, não é para você mudar o que você faz, é só para te instruir. Você só vai considerar uma pessoa, um professor de Pilates clássico, quando realmente você tiver o conhecimento concreto. Não acredite que lendo um livro, você vai se tornar alguém que representar uma linha de trabalho, tá? Mas eu sou clássico e sou contemporâneo. Para minha cabecinha é muito difícil entender isso, tá? Eu trago aqui uma analogia como ser uma pessoa vegana e carnívora. O que você é? Eu sou vegano e carnívoro. Não, peraí. Não dá pra ser os dois. Não, eu sou assim, eu sou vegano de segunda a sexta. Aí de sábado e domingo eu como carne. Você pode ser o que você quiser, mas não é vegano nem carnívoro. Você é um estilo próprio, tá? Você pode ter essa escolha alimentar. Mas vai falar para um vegano que você come carne de sábado e domingo. Você não se encaixa aos padrões de um vegano, tá? Não, mas eu como carne, sabe o que é, Rodrigo? As carnes que eu como, os bois foram tratados só com erva, eles só comeram erva só. Então eu estou seguindo os princípios. Aí você cria uma variação do veganismo. E com justificativa, fala, os bois, os animais que eu como, eles só comem mato, só comem ervas, pasto, então eles são bem alimentados conforme o veganismo. É uma loucura, para mim é uma loucura. É uma loucura. É difícil você ser assim. Agora eu vou dar uma aula de Pilates clássico às 8 horas da manhã. Aí você vai lá e dá aula de Pilates clássico, ajustando, dando informações. Aí, às 9 da manhã, você já não é mais clássico, você está com a bola em cima do reformer. Peraí, dá para ser uma dupla personalidade? Dá para entender isso? Então, não estou dizendo que você tem que ser radical, mas é muito difícil você entender o método Pilates clássico e aplicar outra coisa, mas isso é uma escolha que você faz, né? Então o que eu quero te explicar é o seguinte, para mim é muito complexo você ter uma exigência de não usar os acessórios, que não foi criado por Joseph Pilates, e nem inventar exercícios numa aula, e na outra pode fazer o que quiser, pode usar a criatividade, basta usar os princípios do método Pilates. Então essa transição às vezes confundem as pessoas. E elas acham que elas realmente têm ali como são a prioridade, não, é como uma autoridade, não, eu sou os dois. Talvez não. Então entenda aí o veganismo e o carnívoro, tá bom? Bom, aí o que aconteceu? Eu trabalhei durante anos com esse sistema, do sistema clássico, formei centenas de pessoas, eu pisei no fio aqui, centenas de profissionais nesse sistema. E aí veio a ideia de fazer uma conferência de Pilates clássico, a primeira conferência de Pilates clássico do Brasil, que foi o Classical Pilates Conference. Quem esteve na primeira conferência de Pilates clássico do Brasil? Fala e me fala como é que foi, conta pra galera como é que foi. Eu recebo relatos até hoje, depoimento, fala assim, foi a melhor conferência que eu já fiz no mundo.
Por quê? Porque ela foi natural, ela foi muito organizada, professores incríveis, a tradução foi feita por profissionais que eram do Pilates, então foi uma coisa incrível. Incrível, incrível, incrível. Gente, deixa eu já aproveitar aqui no meio da live, tá? E aí vocês vão falando quem foi no clássico aí, me fala como foi a experiência. Amanhã eu tenho um tema incrível, às 21 horas ainda, que é hands-on. Então, você aí que não sabe comandar corretamente, não corretamente, tem dificuldade para comandar uma aula com hands-on, tocando as mãos, tá? Eu tenho uma live exclusiva que vai te orientar e talvez te ajude. A gente vai transitar em vários aparelhos e alguns acessórios também, tá bom? Então, amanhã às 21 horas. Depois eu tenho melhor sequência de aparelhos. Qual a melhor sequência? Por onde eu começo uma aula? Vou te falar também na próxima aula da terça-feira. Na segunda-feira. Puta, agora eu não marquei o dia aqui. E o que fazer na primeira aula com idosos? Vai ser uma aula incrível, incrível. Vou fazer com a minha mãe, vocês vão ver minha mãe que não sabe nada. Vou dar uma aula inteira para ela, ou grande parte, né? Não sei se vai dar tempo de dar aula e explicar, tá? Para minha mãe. E depois como tornar o seu estúdio uma referência. E já aproveitando, na semana que vem eu vou falar sobre meu curso de Pilates clássico online, tá bom? Vai ser na semana que vem. Todas essas informações que eu tô te passando, tem tudo lá detalhado. Se você tá gostando desse conteúdo gratuito, imagina o palco como vai ser. Vai estar incrível. Sim. Bom, tem um pessoal perguntando sobre a linha que a gente segue, se é a da aula. Tá. Qual? Então o Henrique tá perguntando aqui qual a linha que nós trabalhamos, tá? Então vamos lá. Então aí eu vou chegar nessa linha agora. Eu trabalhei durante anos, até 2014, 2015 eu trabalhei com essa linha aprendida lá na Espanha. Tá meio escuro pra mim aqui, será? Deixa eu mudar só um pouquinho. Aí. Qual é essa linha que eu trabalhava lá na Espanha? Era a linha da Power Pilates, tá? Então essa escola que eu trabalhava, ela tinha uma filiação com a Power Pilates. No ano que eu cheguei lá, eles romperam esse vínculo, essa parceria, mas continuaram com o processo de aprendizagem. Então, eu não sou um professor formado pela Power Pilates, que é uma escola americana muito boa, mas toda a essência, toda a estrutura do curso foi criada, né, que eles ministravam o curso, foi criado em cima da escola Power Pilates, tá? E aí eles, justamente no ano que eu cheguei, eles tinham rompido essa parceria, mas o conteúdo continua, tá? E era um sistema diferente. Eu não conheço a Power Pilates, né? Eu já tive contato com alguns profissionais, mas eu nunca fiz a formação deles, então eu tenho o conhecimento que eles me passaram lá, tá? E aí o sistema, agora entra o sistema. O sistema que a escola que eu trabalhava adotou era um sistema o quê? Muito organizado. Então, como eu falei ontem, o estúdio era o maior estúdio de Pilates do mundo, para vocês terem uma ideia, 3 andares. Eu falo, Rodrigo, qual a dimensão? Haviam no piso, térreo, primeiro piso, terceiro piso, né, lá embaixo, 20 wall units. 20, Rodrigo, você falou 20? 20, 10 de um lado, 10 do outro, wall unit com um match. No meio tinha 10 reformers, tinha mais 10 bundas, tinha mais 5 barris. Aí em cima tinham 5 salas de reformers, 5 salas de Cadillac. 5 salas não, salas com 5 Cadillacs, sala com 5 chairs. Meu, incrível, incrível. E aí o que aconteceu com esse sistema? Olha só, no sistema de como se fosse uma franquia, tá? Como haviam 23 estúdios, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Como haviam 23 pessoas, aí, 23 estúdios, eles formataram o sistema para o quê? Para todas as aulas serem muito parecidas. Então tinha um padrão das primeiras aulas, e aí só que o profissional não tinha tanta liberdade. Mas como assim, Rodrigo, não tinha tanta liberdade? Nossa, estão me incomodando já sentar aqui. Você, ô Henrique, não, spine, peraí. Não, peraí, gente. Deixa eu só sentar no spine aqui que já tô. Vou baixar um pouquinho. Aí, melhor agora. Estou mais estável agora. Então haviam 23 estúdios, aí eles separaram por sistema. Então nesse estúdio que era enorme, chama Pavilion, tá? Um estúdio enorme. E eu dava aula lá também com mais 10 ou 15 profissionais. Então eu não tinha liberdade de escolher o aparelho, por exemplo.
Então tinha uma tabela, como tinha muita gente. Então, Rodrigo, o que você vai fazer hoje? Deixa eu olhar na tabela. Você é o professor 1. O professor 1 é 30 minutos de chair, 30 de reformer. Aí eu tocava o pau assim. Eu não tinha liberdade de repetir o reformer no outro dia, porque eram muitos alunos, muitos professores. Então, o sistema era o sistema clássico, mas a forma de aplicar fez com que a gente perdesse um pouco da essência. E foi assim que eu trabalhei durante anos. Aquela informação que eu tinha, e eu vivi essa informação por muitos anos. Depois eu conheci um outro curso, que é no Metropolitan Pilates, fica em Seattle, com a professora Dorothée. Para eu chegar lá, eu eu recebi um apoio de algumas pessoas e não apoio de outras pessoas. Então vocês vão perceber o seguinte: toda vez que você fizer uma mudança para melhor, sempre vai ter aquelas pessoas, aqueles patrocinadores positivos, e vai ter os patrocinadores negativos. Então você vai ter que ouvir sempre quem? Os patrocinadores positivos. Ah, mas olha, meu pai me falou que vai dar certo. Respeite seu pai, mas ouça quem está te patrocinando positivamente. Então sempre vai ter aquelas pessoas que vão ter medo. Não, e se der errado? E se acontecer? E tem furacão lá nos Estados Unidos? E, vão criar uma história louca, tá? E eu fui para Seattle e fui conhecer um método. Eu fui para fazer só um módulo. Eu fui fazer um módulo básico, já tinha experiência. Fiz um módulo básico, aí eu conversei com a Dorothée. Aí eu me apresentei, falei toda minha trajetória dentro do Pilates. E aí ela falou o seguinte: olha, você pode fazer um módulo completo, mas com essas condições. Você vai ter que vir no próximo módulo intermediário, ficar 2 meses. No avançado você vai ter que ficar 3. Eu falei, nossa, mas é muita coisa, como vamos organizar as coisas no Brasil? Essa é a condição, se você quiser vir é só assim. Então eu voltei para o Brasil, me organizei e fui. E ali que eu aprendi um modo diferente de trabalhar com método. Veja, eu já tinha experiência dentro do Pilates clássico, com essa escola, mas hoje o meu conhecimento dentro do Pilates talvez seja 15% do 100% que existe. Se alguém for o 100% aí não sei se tem alguém 100%, mas eu considero 15%. Mas o pouco que eu tenho o meu prazer de compartilhar com vocês. Sabe por quê? Não contei lá atrás. Eu tive só muitas barreiras que me impediram de fazer formações. Eu já cheguei a pedir para um profissional: olha, eu quero fazer seu curso. Falou, não te aceito. Isso dói, gente. Isso dói muito. Você não ser aceito dentro de um curso. Porque você já tem um estúdio, você já tem profissionais trabalhando, né? E aí é uma cabeça muito fechada. E aí eu falei, não, eu vou aprender esse negócio e eu vou explodir, eu vou compartilhar o meu conhecimento, por menor que seja, com as falhas que tenha, foda-se, eu vou compartilhar, porque tem muita gente que não sabe nem 1% dos 15% que eu sei. Então eu estou aqui justamente para, abrir o coração e falar, gente, é esse o método. Não é enjaulado, fechado, não, ele sempre foi aberto. As pessoas com sede de poder é que começaram a fechar, e talvez você não tivesse aí. Imagina só, se 10 anos atrás você tivesse uma oportunidade como essa, ouvir uma história como essa, ou entender que há um método diferente, talvez diferente do que você aplica hoje. Né? Então, o extremismo é ruim para todo mundo, né? O radicalismo é muito ruim. Então, eu estou fazendo essas lives justamente para trazer vocês, tá? Então, se você gostou, aperta o coraçãozinho aí, é compartilhar de peito aberto. Então, cheguei lá nos Estados Unidos, em Seattle, fui fazer as primeiras aulas, e aí, acho que o Jonathan Carneiro me perguntou, Rodrigo, o que a Dorothée te falou? Aí eu vou falar agora. Então, tinha as aulas individuais, aulas em grupo, eu fiz pra caramba essas aulas, né? E aí, chegando lá, eu perguntei pra Dorothée, nossa, mas é muito diferente do que eu trabalho, porque o sistema que eu aprendi era abre o carro junto, fecha o carro junto, abre o carro junto, fecha o carro junto, e aí eu trabalhava dessa maneira, e chegou lá, cada um fazendo o seu próprio ritmo, abria o carro num tempo, outro fechava no outro. Eu falei, nossa, é muito loucura pra minha cabeça, porque eu fui assim, ó, tipo, fechadinho, não, abre e fecha. Aí eu perguntei pra Dorothée, eu trabalho diferente, né? Por que você trabalha assim? Ela falou, eu aprendi desse jeito, eu trabalho dessa maneira. Então essa é a resposta que ela me deu. Eu trabalho assim. E aí eu falei, não, eu tenho que conhecer esse negócio. Aí eu fui e marquei uma aula em grupo. E aí que virou a chave na minha cabeça. Falei, pá!
Uau, que incrível! Olha como é incrível ser independente. Não esperar o próximo, não ficar olhando para o outro assim, ele já fechou, já terminou o carro, vamos ir para o 100. Não, livre. Se o cara tem a perna mais comprida, ele vai demorar mais. Se o outro que é menor, vai demorar menos e assim vai, tá, gente? Então, e aí, a linha que a Dorothée trabalha é a linha da Romana. A Dorothée, para quem não sabe, a Dorothée trabalhou durante anos ao lado da Romana. Ela ministrava um curso chamado, na época, Romanas Pilates. Então, a Dorothée ministrava o curso básico, a filha da Dorothée vinha ministrava o curso intermediário e a Romana vinha ministrava o curso avançado. E quem tomava conta desse grupo lá em Seattle? A Dorothée dava as aulas, né? Fazia as tutorias ou mentorias, né? Toda semana nós temos encontros e ela fazia isso. Então trabalhou durante anos ao lado da Romana. E aí, enfim, depois romperam, as escolas separaram e aí criou-se o Metropolitan Pilates. E essa escola que eu trabalhei, né, que eu comecei em 2015 e 2016, realmente eu não lembro, gente, acho que foi 2016. E desde 2016 para cá, eu trabalho, unir o que eu já tinha, a bagagem que eu já tinha, com essa bagagem nova que eu não conhecia. Essa forma diferente de trabalhar com o método Pilates. E o que me chocou, o que me falta até fôlego para falar, foi quando eu estava lá, eu fiquei numa temporada grande de 3 meses, né? Eu fui várias vezes, tá? Então eu fui 3 anos consecutivos fazendo o mesmo curso, o básico, aí eu fiz o intermediário, fiz o avançado, acabei minha formação, fiz a avaliação, aprovado, e voltei no outro ano para fazer o básico, o intermediário e o avançado de novo. E segunda vez. Terceira, eu fui e fiz o intermediário e o avançado. Tá? Então eu fui muitas vezes para lá. Tá, gente? Então, aí o que aconteceu? Houve um problema aqui no Brasil e eu não tinha como resolver esse problema. Então, eu estava lá, eu acabei a minha aula e aí eu pedi desculpas para a Dorothée. Eu falei, Dorothée, me desculpa, eu não consegui me concentrar, minha cabeça está lá no Brasil. E aquilo foi o que me tocou. Aquilo foi assim, uma varinha mágica que tocou na minha cabeça. Pim! Aquilo... Ela falou o seguinte, Rodrigo, você foi excelente. Vai pra casa, descansa, amanhã vai ser melhor. Gente, eu arrepio os braços, olha só. De verdade, gente. Puta, aquilo foi uma virada de chave da onde eu nunca fui tratado como um ser humano como fui tratado pela Dorothée. Nunca ninguém olhou pra mim a não ver um monte de músculo com a perna estendida fazendo exercícios acrobáticos. Ela foi a primeira pessoa que olhou nos meus olhos e falou, isso é normal, acontece com todo mundo. Vai para casa, amanhã vai ser melhor. E aí eu fui refletindo para casa, porque a caminhada até a casa onde estava era 1 hora caminhando. Então eu fui refletindo, falei, faz sentido. E a partir dali, a chave virou. A partir dali eu comecei a não ensinar mais exercícios. Eu não ensino mais exercícios há muitos anos. Eu ensino uma maneira de tratar o outro bem, ter empatia pelo outro, e a ferramenta que eu utilizo é o método Pilates. E é justamente isso que eu trago nos meus cursos. Para quem vem aqui querendo aprender exercícios, e quem já teve no meu curso, comenta aí como é que foi a experiência. Sai daqui o quê? Com a cabeça explodindo. Porque meu propósito não é ensinar exercício. Você põe no YouTube toda a sequência do Joseph Pilates, você põe no YouTube e vai ter alguém ensinando. Se você quer aprender exercício, não precisa nem gastar dinheiro. Comentário que conhece pessoas que vai na internet, pega exercícios e passa para os alunos outro dia. Isso, o Henrique está falando no comentário, tem gente que vai na internet, pega exercícios e vai distribuir para outras pessoas, né? Gente, e aí o que acontece? Quando você entende o ser humano que está à sua frente, quando você tem empatia, quando você já participou num processo, é muito mais fácil de entender. Agora, eu quero aprender variações. Não, talvez o seu pensamento pode ser mudado. Não está errado aprender variações. Mas aprende primeiro o que é o método, aí você vai verificar que talvez não precise de variações. Veja, tudo que nós apresentamos agora não teve nenhuma variação. Não teve nenhuma criação, não teve nada, gente, tá? Então,
É isso que nós ensinamos no Método Pilates. Então, nos meus cursos presenciais e no meu curso online, no meu treinamento online, eu ensino isso. Eu ensino uma filosofia de vida através do Método Pilates. E mudar para o clássico, Rodrigo. Dá frio na barriga? Dá um frio na barriga. O maior frio na barriga é: alguns não vão aceitar. Sim, alguns não vão aceitar. E tá tudo bem. O problema é quando você quer agradar a todos. Você só quer agradar. Então você quer fazer uma mudança, mas quer que a aceitação de todos. Esqueça isso. Esqueça da aprovação de 100% das pessoas. Se eu por acaso vir amanhã com cabelo loiro, eu vou ficar feliz, mas eu vou desagradar muita gente. Rodrigo, ficou feio. Mas eu falo assim, mas eu estou me sentindo feliz. Isso é o que me faz bem. Mas eu não gostei. Ok. É como eu estou fazendo essa live, não estou lendo os comentários, tá? Tem gente que está amando, tem gente que está odiando. Aí eu falo o seguinte: você que está odiando, não perca o seu tempo. Para que gastar energia? Desliga, aperta o botãozinho aí de sair da live e sai. Você não precisa gastar energia comigo. Se você já sabe muito de Pilates, ou você não concorda comigo, não gasta energia. Só desliga e continua a fazer o que você está fazendo. É isso que eu falo para os alunos. Gente, você faz o curso, você não é obrigado a seguir o curso. Não gostei. Só não faz, não segue. Segue o seu trabalho. E aí é só, eu não estou ensinando Pilates, estou ensinando você a ser mais feliz. Agora tem gente que fica até as 21 horas aqui para falar: não concordo, eu faço diferente. Seja feliz, vive em paz. É isso que eu trago nos cursos. Eu não trago exercícios, eu trago uma transformação de vida, onde você vai aceitar que a pessoa não te aceita e está tudo bem, vive em paz. Então, quem faz meu curso me ama? Não, e não é para amar. Eu estou falando coisas daqui que desagradam a muitas pessoas. E eu não estou preocupado com a aprovação, estou contando a minha história, como é o método. Goste ou não, é essa a minha história. Agora, se eu for seguir o que todo mundo acha que eu tenho que fazer: Rodrigo, você estourou a bola, não gostei. Ok, eu amei, eu achei divertido e foi prazeroso para mim, tá? Mas foi o quê? Uma chamada de ação para você estar aqui. Mas você é um profissional. Tudo bem, essa é a sua opinião, eu penso diferente. E eu não vou me martirizar, ficar me culpando, falar: meu Deus, olha o que aquela pessoa falou de mim. Foda-se, fale o que quiser de mim. Eu sou eu. Se você está falando de mim, é porque você está faltando tempo para cuidar da sua vida. Eu mal tenho tempo para cuidar da minha vida. Você acha que eu vou falar de você, que eu vou ficar prestando atenção no que você faz? Então, quando você faz essa transformação no método contemporâneo para o clássico, você tem que estar disposto a perder para ganhar. Então, toda a minha trajetória dentro do Pilates, quando eu fui para a Espanha, eu perdi 7 meses de convívio com meu filho. Eu perdi. Quem está disposto a perder? Quem está disposto a ficar longe da família? Da minha esposa eu fiquei 7 anos, 7 meses. Meu filho tinha 7 anos, né? Tudo 7, né? E aí? Então, você tem que perder para ganhar. Não dá para ganhar sempre. Você quer fazer uma mudança e quer agradar todo mundo. Então, essa é a mensagem importante na transformação, na transição. Alguns alunos não vão gostar. E aí basta você chegar para eles e falar o seguinte: olho no olho. Falar assim: olha, eu me transformei com esse método. Eu acredito que vai transformar a sua vida. Não gostei, eu gosto de coisas diferentes, como era antes, era muito melhor, era mais divertido. Olha, a partir desse momento a gente vai trabalhar assim. Então, eu tenho uma opção para você. Você continua para eu tentar mostrar isso para você, ou você sai, porque você aqui infeliz não vai ser bom, nem para mim, nem para você. Quem tem coragem de fazer isso com o aluno? É isso que você vai ter que fazer na transformação. É ser aberto, é ser puro, ser humilde e falar assim: olha, eu não quero ninguém torcer o nariz aqui dentro. É melhor não estar. Se algo não está fazendo bem para você, você só está reclamando toda a aula, é melhor você não fazer mais, procurar outro lugar, outro estúdio que ofereça o que você quer. E simples. Agora você tem que estar disposto a mudar. Isso vai desagradar a pessoa? Talvez, mas você está fazendo um favor para ela. Para que você está vindo para a aula sofrendo? Se você está discordando de tudo que eu falo.
Assim como na live, para que você está aqui? Se você está só discordando, cortando os pulsos, escrevendo alguma coisa que eu não li, tá? Talvez, nem sei se isso aconteceu, tá? Mas para quê? Vive em paz. Continua trabalhando da forma que você trabalha. Então, o processo de transformação, ele tem que ter perdas e ganhos. Não dá para ganhar. Não dá para ganhar o tempo todo. Você tem que perder no momento, ganhar no outro. Como eu estou fazendo a live agora. E vocês estão o quê? Muitos de vocês que estão aqui, ó, agora 542 pessoas num domingo. Deixou a família, deixou o filho de lado e falou, não, vou ouvir o que o Rodrigo vai estar falando. Você está perdendo isso. Mas você está ganhando por um outro lado. Então, perda para ter ganho. É esse o processo que nós vamos ter. Tá, gente? Então, antes de eu finalizar essa aula, eu quero falar da live de amanhã. Vai ser prática. Vocês vão aprender na prática. O que é, Rodrigo? Hands-on. Nós vamos utilizar praticamente todos os aparelhos. Eu vou ensinar como vocês conduzirem uma aula com as mãos, falando muito pouco. Então, se você tem essa dificuldade, eu vou trazer informações importantes, tanto nos aparelhos quanto nas aulas, tá bom? Outra pessoa pergunta no curso também, se ainda tem presencial. O Henrique está falando que algumas pessoas estão perguntando do curso, tá? Eu vou dar mais uma informação do curso. Os meus cursos presenciais estão todos cheios, tá? Então eu faço o curso modular, que eu faço o módulo básico, depois de 4 meses o intermediário e depois de 4 meses o avançado. Esse curso ele custa R$4.000 por módulo, tá? Eles estão todos cheios, já estão preenchidos. Só que eu preparei um treinamento exclusivo do que eu estou falando para vocês. Tudo isso que eu estou falando, da filosofia, do método, de como tratar o outro, né? De dicas importantes. Eu preparei um material exclusivo, né? Online, que você vai ter acesso 7 dias por semana, 24 horas por dia. E nas próximas lives eu vou dar mais informações sobre esse curso online, tá bom? Então, seguinte, gente. Como é que foi para vocês essa live? De 0 a 10, conta aqui para mim como é que foi para vocês. Se trouxe uma clareza, se trouxe as dificuldades que você vai encontrar no método Pilates. Tá? Enquanto vocês estão falando, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Antes de eu já trabalhava com o método Pilates, então eu vou contar uma história que para mim é muito marcante. Tá? Eu já contei em alguns lugares, acho que eu contei essa história na live que eu fiz com a Vanessa Mello. Eu trabalhava muito, gente. Trabalhava das 6 até as 10 da noite, como muitos de vocês trabalham. E chegou um momento que eu fui comprar um China Box para minha família. Eu já trabalhava com Pilates, né? O Pilates que eu entrei para ganhar dinheiro. E aí eu fui comprar um China Box, acho que custava R$16,40, algo assim. Então eu pedi por telefone e falei, tô indo buscar. Aí eu cheguei lá, eu tinha 2 cartões de crédito, que era só débito na época, né? Eu não tinha crédito, como eu vou ter crédito? Era só débito. Aí eu passei um cartão, aí o cartão deu um problema. O problema era o quê? Não tinha dinheiro, R$16,40. Aí eu falei, tenta esse aqui outro. Passei de novo o cartão. Gente, aquele foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu voltei para casa sem o alimento que a gente ia jantar. A gente passou fome? Não. Mas veja como é frustrante. Eu não sei se você já passou isso na sua vida. E eu coloquei uma coisa para mim. A partir de hoje, eu vou mudar isso. Eu nunca mais vou chegar e passar por uma situação como essa. Tá errado passar por uma situação como essa? Não tá errado. Mas é uma situação que vai até lá embaixo. Para mim foi o fundo do poço, não ter R$16,40 para pagar uma alimentação, tá? E tem muita gente que não tem hoje, tá? Mas eu não aceitei isso. Eu falei, não, a partir de hoje eu vou mudar essa história, não vou deixar isso acontecer. E aí que eu criei o meu site, meu primeiro blog. Não existe mais, eu criei um blog naquela noite. Eu falei, não, eu vou começar a mudar esse negócio. E eu comecei a criar texto, comecei a incentivar outras pessoas a transformarem a vida através do Pilates. E foi isso que aconteceu. Então hoje eu estou aqui com centenas de pessoas, né? Na primeira live teve mais gente, que é natural. Domingo é natural de ter menos, né? E eu agradeço imensamente a presença de vocês, gente. Muito obrigado pelo carinho. Então, assim, dificuldades todo mundo tem, tá? Então, vai ser um mar de rosas? Vai. Depois que você passar por um mar de espinhos. Então, nada que vem fácil.
é tão fácil, parece ser fácil. Então vocês me veem hoje, puxa, Rodrigo, olha o estúdio, olha, eu tenho uma empresa de aparelhos, eu ministro curso, já viajei o mundo com o Pilates. Eu tive essa trajetória, isso é parte, em uma hora não dá para eu contar tudo, tá? Mas para vocês entenderem as dificuldades que eu passei, e você não está sozinho. Você que chora, eu sei que tem muita gente que está chorando aí, falando, puta meu, eu tô assim, esse é o processo. Você não está sozinho, gente. Não acredite que você está só no mundo. Muitas pessoas, mas eu estou recebendo assim, uma centena, de verdade, mais de 100 mensagens de pessoas assim, meu, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço. Calma, dá certo. Dá certo. Já deu certo com muitas pessoas. Então você não está sozinho nesse desespero, tem mais gente. Então, vem comigo nas próximas lives, eu vou te dar aí uma orientação que talvez te ajude, tá? E acredito, talvez não, acredito porque eu já ajudei centenas, milhares de profissionais que vieram aqui no estúdio, que participaram das minhas conferências, então fica tranquilo que vai dar certo. Então, gente, muito obrigado pela presença. Amanhã, às 21 horas, aula de hands-on na prática, tá? Então não perca essa aula. Se essa live foi realmente muito boa, eu tenho um post ali no meu feed. Vá lá e comenta, porque eu não consigo ver tudo, tá? Não consigo ler tudo que vocês colocam aqui. Comenta lá que eu quero ver. Então todo mundo que compartilhou no Stories, eu não consigo compartilhar todos, mas eu vou lá, comento, dou um joinha, dou um coraçãozinho. Sou eu que faço isso. Eu tenho o maior prazer em ser recíprocos a vocês que estão sendo importantes para mim nessa fase de transformação, né, de informar as pessoas que existe um método tão lindo que é esse método Pilates, e hoje a gente está deixando ele mais democrático, certo, gente? Muito obrigado, vai lá no post, comenta alguma coisa, marca seu amigo se essa live marcou vocês. Para quem perdeu essa live, quem chegou agora no final, nós vamos subir a live para o YouTube e em alguns minutos ela está dentro do link está dentro do grupo do Telegram. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tamo junto.